Bom, esse livro, ele é fruto de uma pesquisa desenvolvida entre 2004 e 2006 no programa de pós-graduação em multimeios da Unicamp. Nós pesquisamos sobre como o áudio é empregado nos websites e como as pessoas veem esse recurso, se de fato é um recurso que veio para acrescentar ou um recurso que as pessoas não veem diferença, né? Assim, na verdade, elas querem ou não querem esse recurso de comunicação que é o áudio. Paiva, pode discutir um pouco, né, falar um pouco sobre a parte de áudio digital, né, a questão da qualidade de captação. Sim. Olá, gente. Fique à vontade. Formalmente, vamos, então, dar início às nossas discussões, né? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte: tecnologia de áudio hoje é uma coisa bastante barata e acessível, tá? Então não justifica mais produções de áudio mal feitas. E para a gente pensar nessa questão do digital, a gente tem que pensar que geralmente a escuta feita em computador é uma escuta prejudicada, na medida que você nunca escuta em aparelhos de som, em caixas acústicas poderosas ou em bons fones. A escuta fica muito prejudicada. Então a gente tem que cada vez se dedicar mais às etapas de captação e mixagem do áudio, tá? Então se desloca um pouco o modo de se produzir áudio com a internet. A gente tem que se preocupar muito com qualidade de captação, microfonação e outras coisas para isso ser suplantado, para a gente poder suplantar essas dificuldades nos próprios limites de escuta do computador. O computador é uma máquina muito mais para ser vista do que para ser ouvida. Ele tem uma qualidade de imagem muito legal, mas geralmente a qualidade de som dos sistemas de computador é muito ruim. Isso dificulta muito o trabalho de áudio dentro do que a gente tenta fazer em internet ou coisas específicas para multimídia, né? Pronto, Daniela. Isso, na verdade, o grande problema que nós detectamos hoje sobre a utilização do áudio, não basicamente na utilização, mas no emprego profissional do áudio, é que você não consegue prever que tipo de recurso que as pessoas têm no seu computador. Não seria igual o rádio ou mesmo na televisão. Cada um tem um tipo de receptor, né? Cada um tem uma configuração no seu computador. Uma placa, uma caixinha de som que nem sempre é adequada. Além disso, tem um outro problema que é o seguinte: os meios tradicionais de comunicação, eles prevêem uma escuta síncrona e pendurada na parte visual, ou seja, quando você vê um filme, você vê a trilha pendurada no filme. Quando você trabalha com a internet, que a navegação é uma coisa mais interativa, você não sabe o tempo de leitura que cada pessoa vai ter para trabalhar. Você não sabe o interesse dela, por quanto tempo vai ficar numa página. E isso faz com que o discurso sonoro também seja muito prejudicado, tá? Isso, além do computador, ele ser multiatividade, né? Permite que a pessoa seja hiperativa, né? Ela possa fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando o áudio, por exemplo, ele é disparado na primeira página, na verdade ele está intrometendo na sequência que a pessoa determinou para aquele momento, né? Então, assim, a questão do áudio poder ser interativa é, na verdade, ele entrar no contexto que a pessoa deseja, no momento em que ela deseja e no tempo que ela deseja, né? Então, aí começa a se tornar um pouco mais complexo a questão do pensamento do áudio como elemento de comunicação e não simplesmente como um recurso sonoro apenas, né? Um elemento tecnológico que você utiliza. Tem uma outra discussão aí que é importante a gente levar em conta, que é o seguinte: o computador é uma máquina que a gente chama uma máquina da convergência, né? Essa ideia da convergência midiática. Só que quando diversas mídias convergem para um ponto único, cada uma converge carregando suas especificidades. Não quer dizer que você convergiu áudio e vídeo para o computador que você tem cinema, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Essas mídias convergem, mas elas continuam a preservar suas independências. Acho que melhorou agora, não melhorou?
Sim, agora melhorou. Era um download aqui. Então, essas mídias, quando elas convergem, elas preservam sua independência. E aí não é bem uma convergência pacífica, muitas vezes, né? Isso. Nós fizemos 2 tipos de pesquisa. A primeira pesquisa foi um levantamento de vários sites brasileiros para identificar como o áudio era empregado nesses websites. Analisamos 7 categorias, desde e-commerce, entretenimento, e percebemos que o áudio foi utilizado como um adorno, um enfeite. Não teve aquele planejamento do áudio como elemento da comunicação. E no momento que foi diagnosticado isso, passou-se para pesquisa com os usuários da internet em 2 grupos, um mais experiente, outro menos experiente, e assim foram unânimes em dizer que o áudio era dispensável naquele contexto, mas achavam a utilização do áudio interessante desde que houvesse coerência com o conteúdo. Então, a grande questão que nós temos hoje é fazer com que o áudio seja contextual, não simplesmente como trilha, um elemento de fundo, como um clique, mas que, no todo, consiga estruturar uma narrativa dentro da internet. Um problema claro nessa área é o seguinte: o computador teve imagem muito antes de ter som. Então, as linguagens de computação acabam se voltando de uma forma muito forte com a imagem. Essa interligação computador-imagem sempre foi muito forte. Até a brincadeira do Pierre Levy, que quando você faz um ícone do computador para representar um computador, o que representa o monitor. O monitor não é computador, o monitor é uma televisão adaptada para pegar as imagens do computador. E isso, para a gente que trabalha com som, é um grande problema, porque a imagem chegou muito antes e ela domina a interface computador aí. Ela é a principal interface do computador, inclusive. Muitas pessoas pagam caro, pelo monitor e muitas das vezes não querem desembolsar por uma boa placa, uma boa caixa de som. Por exemplo, são poucas as pessoas que utilizam, por exemplo, o recurso de surround, que é o som em 5.1 canais, por exemplo. E é possível essa transmissão de áudio pela internet. Só que quem utiliza isso no website? Então, a grande questão é que nem sempre as pessoas não utilizam, não porque não quer, mas porque não veem necessidade. Então, não é questão de uma falta de planejamento na concepção do áudio como elemento de comunicação. Então, nós utilizamos muito isso, o áudio como elemento de comunicação. E tem uma coisa também, muita gente não sabe mesmo usar o surround do ponto de vista técnico correto, a questão de configuração, espaçamento entre caixas, formatos. Essas tecnologias exigem um conhecimento razoável para serem bem aproveitadas também. Isso, até os próprios aparelhos, que você compra, as caixinhas, elas não vêm com a quantidade de fio suficiente para você fazer toda a configuração na sua sala. Então, isso aí também já é um grande problema que o próprio aparato tecnológico não possibilita que a pessoa haja corretamente frente aos recursos sonoros. Isso é uma coisa de chinês. Chinês economiza $1 no jogo de caixas, porque isso é o lucro que eles têm no aparelho. Isso. Então, assim, nessa busca por informação sobre qual é a função do áudio na internet, que norteou bastante nossos questionamentos, foi uma pesquisa aí histórica, podemos dizer mais ou menos que é histórica, mas a partir da data de popularização. Não, pode fazer intervenções, sim. É uma discussão, é um bate-papo. O que você gostaria de perguntar, Digi? Ok. Então, qual é a função do áudio na internet? Para isso, nós fizemos um levantamento sobre quais tipos de arquivos sonoros que estavam disponíveis para a internet.
desde a sua popularização, que foi em 1990. Mas devido à grande utilização do MIDI, nós começamos o nosso estudo a partir do MIDI. Eu vou deixar o Paiva falar um pouco mais sobre o MIDI. Bom, MIDI quer dizer Musical Interface for Additional Instruments. Né? É um protocolo de comunicação entre computadores ou entre máquinas equipadas com uma porta MIDI, que foi desenvolvido desde 82 por um consórcio de empresas. Tá? O que é o MIDI? O MIDI é um sistema que codifica o som. Ele transforma o som em códigos que são códigos de 7 bits, ou seja, um código de 128 possibilidades. Tudo para ele é 128, o número de notas, o número de posições de volume, o número de dinâmicas. Isso daí dá discussões sobre limitações, um monte de coisa. Tá? Mas o arquivo MIDI é interessante porque ele é um arquivo muito pequeno, na medida em que ele não é o som, ele é as informações sobre o som. Quem vai fazer esse som é a interface MIDI ligada a um sintetizador, um sampler, alguma máquina que possa produzir os sons. O problema é que cada computador vai ter um som diferente, porque cada um vai ter uma placa de som diferente, cada um vai escutar esse arquivo de um jeito diferente. Tá? É por isso que ele pegou num certo momento, mas depois foi esquecido. E hoje a gente usa o MIDI mais em estúdio, para a produção de música sequenciada, para a automação de estúdios e outras coisas que vão nessa linha. Isso, mas o MIDI foi muito presente